FATESA, Cursos de Teologia. Para os nossos alunos matriculados, lição de número 10 do nosso livro Teologia do Obreiro, lição de número 10. Penúltima aula desta matéria. Na próxima, faremos a nossa prova geral. Se você ainda não adquiriu o seu novo livro, da nossa nova matéria, Os Profetas Maiores, ele está à sua disposição. Abramos o nosso livro, tendo sempre ao lado a nossa Bíblia, na lição de número 10, páginas 227, página 227 até 240. A lição de número 10 é composta por quatro subtemas, 4 tópicos. 1. Ancião, presbítero e bispo. 2. Os anciãos prestigiados por Deus e por Moisés. 3. O ancião na igreja primitiva. 4. O diácono. E 5. Igrejas locais, outros serviços auxiliares. Texto 1, portanto, ancião, presbítero e bispo. O termo ancião, tal como está no seu livro, é de origem hebraica. Presbítero provém do grego e bispo de origem latina, língua falada pelos romanos. As 3 expressões, na prática, são equivalentes e identificam-se com 3 povos. Esses 3 povos formavam a igreja primitiva: judeus, gregos e romanos. A função do ancião, do presbítero e do bispo era a mesma. A função do ancião, do presbítero e do bispo era a mesma. E estava ligada ao pastor. Para podermos entender a importância do ancião na igreja, vamos fazer uma retrospectiva histórica. Uma retrospectiva histórica sobre este assunto. Lembrando que a palavra pastor, como ministro do Evangelho, a palavra pastor, como ministro, aparece no Novo Testamento apenas uma vez. Efésios 5 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. É a única vez que a palavra pastor aparece no Novo Testamento. No contexto do Novo Testamento, esse mesmo pastor era conhecido como ancião pelos judeus, presbítero pelos gregos e bispo pelos romanos. Vamos então fazer uma retrospectiva a respeito da palavra ancião. Ancião. Os anciãos em Israel e na igreja. Está no seu livro. Esses homens não eram descartáveis. Biblicamente, o ancião, um homem velho ou idoso, esse homem gozava de um profundo respeito de todos. Este homem não era descartável.
Este homem gozava de prestígio, respeito. Estes homens não eram descartáveis ou desprezados, está aqui no seu livro. Pelo contrário, a Bíblia e também a história destacam o papel importante que os anciãos sempre desempenharam, não somente em Israel, como também entre os demais povos da antiguidade. Aqui, vamos nos ater às atividades dos anciãos em Israel e depois na igreja. Mesmo pela Bíblia, pode-se entender o destaque que tinham os anciãos em outras culturas, não apenas em Israel, mas em outras culturas, como entre os egípcios, os moabitas e os midianitas. Na morte de Jacó, um velho ancião, o patriarca, na morte de Jacó, um homem importante, pai da segunda maior autoridade do Egito, José. Na sua morte, há um destaque sobre a presença dos anciãos em sua sepultura, fazendo, inclusive, menção aos anciãos de Faraó. Gênesis, capítulo 50, verso 7, está escrito: E José subiu para sepultar seu pai. E subiram com ele o servo de Faraó, os anciãos de sua casa, e por todos os anciãos da terra do Egito. Estes foram os anciãos dos moabitas, os anciãos dos midianitas, com o preço dos encantamentos em suas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Aqui nós estamos vendo o destaque dos anciãos nas demais culturas. Ainda, em relação a Moisés, os anciãos deveriam ser informados primeiro sobre o que Deus ia fazer. E Deus disse a Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel. E diz-lhes: vai, ajunta os anciãos de Israel. Êxodo 3:16. Os anciãos precisavam ser informados daquilo que Deus ia fazer. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Êxodo 19:7. Isto ocorreu no Sinai, 3 meses depois da saída do Egito. Mais tarde, já em marcha através do deserto, por determinação de Deus, agora já no deserto, por determinação de Deus, Moisés escolheu 70 anciãos para auxiliá-lo. Moisés escolheu 70 anciãos para auxiliá-lo. Números, capítulo 11, verso 16 a 25. No seu livro, nós lemos: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só não o leves. 70 anciãos para auxiliar Moisés. Jeroboão cometeu um erro. Jeroboão, rei do norte, cometeu um erro. Quando ele assumiu o trono, ele teve uma feliz ideia. Ele convocou os anciãos para ouvir o que eles diriam. Os anciãos deram-lhe um conselho, mas Jeroboão resolveu também ouvir os jovens. E os jovens deram um conselho diferente. Jeroboão ficou com o conselho dos jovens e, em consequência, perdeu o trono.
Se ele tivesse seguido a orientação, o conselho dos anciãos, que disse a ele para tratar o povo bem. Você tratar o povo bem, esse povo estará sempre com você. Mas os jovens aconselhou a usar de dureza com o povo. Mostre quem você é, quem vossa excelência é, né? Vossa majestade, ele era rei. Tratamento de rei é vossa majestade. O do presidente é vossa excelência. Eles disseram que vossa majestade precisa mostrar o poder que tem em suas mãos. Mostra ao povo o seu poder, a sua autoridade. Ele seguiu os jovens e perdeu o reino. Mais tarde, então aqui vemos os anciãos prestigiados por Deus e por Moisés. No seu livro nós temos aqui um estudo sobre os anciãos entre os gentios, os anciãos no Egito, os anciãos no Sinai, os anciãos em Canaã, na monarquia e na igreja. Os anciãos presentes na igreja. Texto 2. Os anciãos prestigiados por Deus e por Moisés. Os anciãos prestigiados por Deus e por Moisés. Não vou ler com vocês. É um texto longo, está no seu livro e dispensa comentário. Os anciãos na monarquia. E teve o rei Roboão, conforme já dissemos, conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Então, está no seu livro, conforme já fizemos menção. Os anciãos na sinagoga. Os anciãos na sinagoga. O que era a sinagoga? Israel, no exílio, Babilônia, Israel não tinha um templo. Porém, Deus queria que seu povo permanecesse unido. No governo dos Medo-Persa, Deus usou o rei Ciro de uma maneira muito gloriosa. E ao libertar os judeus em 539, ao libertar o judeu no ano 539, ele não obrigou ninguém a voltar para Israel. O povo ficou livre. Quem quisesse voltar para a sua terra estava livre para voltar. Mas, por providência de Deus, muitos não voltaram para Israel, para Canaã. E fazendo uso da liberdade que lhes foi concedida, eles espalharam por todo o império. E onde houvesse pelo menos 10 homens para fundar uma sinagoga, precisava da presença de 10 homens judeus. Se tivesse 9 homens e 100 mulheres, não podia fundar uma sinagoga. Então, eles espalharam por todo o império. E em toda a cidade onde havia 10 judeus ou mais, fundaram uma sinagoga. Ali eles se reuniam. Este foi um projeto de Deus. Quem não estuda a Bíblia não entende a circunstância quando acontece. Quando agora, no cristianismo, em toda a cidade onde Paulo chegava, no Império Medo-Persa, os judeus espalharam sinagoga por todo o mundo então conhecido. Quando Paulo chegava numa cidade, em quase toda a cidade onde ele chegava havia uma sinagoga. E Paulo já começava ali a ministrar a palavra de Deus. Então Deus tem projetos. E esse foi um projeto de Deus.
já no tempo do Império Medo-Persa, Deus entrando em ação, criou condições para que em todo o império fosse fundada a sinagoga. Deus já estava vendo lá na frente. Quando Paulo, em toda a cidade onde Paulo chegava, já estava uma sinagoga, um grupo de pessoas reunida. Deus tem projetos. Nós também, como filho de Deus, devemos ter projeto de vida. Então aqui, os anciãos na sinagoga. Como sabemos, nas sinagogas foram instituídas depois do exílio. Destinavam-se às reuniões de caráter religioso, mas também serviam como tribunal e como escolas. Nas sinagogas. Sábado, a sinagoga tinha objetivo religioso. Os judeus se reuniam na sinagoga para ouvir a palavra. Mas durante a semana, a sinagoga tinha duas outras funções. Se houvesse julgamento, seria usado como local de julgamento. E durante todo o tempo, a sinagoga era usada como escola. Se você for a Cafarnaum, lá estão as ruínas da sinagoga onde Jesus ensinava. E há um pátio grande, que aqueles que não conhecem a história não sabem por que havia aquele pátio grande. Era o pátio das crianças, brincar durante o recreio. Sinagoga tinha 3 funções. Era onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra. Servia também como tribunal para julgamento e como escola. As sinagogas eram dirigidas por anciãos. E esses anciãos eram chamados de chefes ou príncipes das sinagogas. As sinagogas eram dirigidas por anciãos. Tinham autoridade de impor castigo, incluindo açoitamento. Os anciãos somente não poderiam executar ninguém. Quando prenderam Jesus, eles julgaram Jesus, mas tinham que levar para o rei. Somente Pilatos poderia determinar a execução. Os anciãos não tinham essa autoridade. Mas eles tinham poder para aplicar pequenos castigos, entre eles, açoitamento. Tinha autoridade de impor castigo, incluindo açoitamento e a excomunhão temporária e permanente. A igreja primitiva organizou-se com base na organização das sinagogas. A igreja primitiva organizou-se com base na organização das sinagogas. Por isto, os judeus continuaram chamando os pastores de ancião. Os judeus continuaram chamando o pastor de ancião. Ancião e a igreja primitiva. Foi ainda introduzida no Antigo Testamento a expressão grega. Para o pastor, foi introduzida a expressão grega, presbítero. E para o mesmo pastor, a expressão romana, bispo. Ancião, presbítero, bispo. Nada mais eram que os pastores das igrejas locais. A igreja era formada por judeus, gregos e romanos. Para o judeu, o seu pastor era um ancião. Para o grego, o seu pastor era o presbítero. E para o romano, o seu pastor era bispo. Isto está na história da igreja e também na Bíblia. Não vamos prosseguir aqui. Não vamos poder comentar tudo que está aqui, mas está no seu livro aí que Paulo, retornando da terceira viagem,
o navio não atracou em Éfeso. E de onde Paulo estava? Aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós vamos ver, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo de Mileto, o navio atracou em Mileto. E de Mileto, Paulo mandou buscar os anciãos da igreja que estava em Éfeso. Paulo usou a expressão anciãos, os anciãos da igreja que estava em Éfeso. Capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E ainda no versículo logo mais abaixo, Paulo, na sua despedida, ele fez as últimas recomendações aos anciãos. Ancião, presbítero e bispo. Trata-se de uma só pessoa. Presbítero, o presbítero como sendo um cargo inferior. Vamos falar aqui um pouquinho do presbítero. O presbítero como sendo um cargo inferior. Nós vamos encontrar, nesta lição, uma certa dificuldade. Os nossos livros, há mais de 15 anos atrás, foram feitos para a nossa igreja, para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós não imaginávamos que esta escola ia tomar a dimensão que tomou. E depois, alunos de outras denominações passaram a vir para a FATESA. E nós temos ainda hoje alunos de muitas denominações diferentes. Temos presbiteriano, metodista, muitos batista. Temos até, por incrível que pareça, da Igreja Cristã do Brasil. Esses alunos, a organização eclesiástica não é semelhante a nós, não é igual à nossa. Os neopentecostais têm uma organização totalmente diferente. Então, nós não vamos aqui entrar em choque com ninguém. Nós respeitamos as organizações. Nunca entramos em choque com ninguém. Sempre quando alguém me pergunta alguma coisa, eu explico. E durante a nossa aula, eu sempre digo, se o que eu estou dizendo para vocês não confere com aquilo que o seu pastor ensinou, fique com o ensino do seu pastor. Fique com o ensino do seu pastor. Crente precisa confiar no seu pastor. Então, se eu ensino uma coisa na classe, e isto não está de acordo com aquilo que é ensinado numa outra igreja pentecostal, ou na outra igreja não pentecostal, a nossa orientação é esta: fique com o ensino do seu pastor. Crente não pode perder a confiança no seu pastor. Se perder a confiança, não há mais condição de sobrevivência. Então, na minha igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu posso até criticar, é a minha igreja. A minha igreja criou um cargo chamado presbítero, como auxiliar do pastor. A minha igreja criou o cargo de presbítero como auxiliar do pastor. A pessoa é separada para o presbitério, mas ela não é pastor, é presbítero. Esses presbíteros são auxiliar do pastor. Um dia poderão ser pastor, mas como presbítero,
Eles são separados para a igreja local. Então, nas Assembleias de Deus, o presbítero é um cargo local, assim como o diácono. Este presbítero, mudando de igreja, tem muita gente que não sabe disso, tem presbítero que não sabe disso. Mudando de igreja, ele quer ser recebido na nova igreja como presbítero. Ele é presbítero aqui. Presbítero na nossa igreja é separado para o ministério local. Santo André tem um grande número de presbíteros. Santo André tem um grande número de diáconos. Mas esses obreiros são para servir a igreja, a Assembleia de Deus que está em Santo André. Ministério de Santo André. Saindo desse ministério, eles não têm, o novo ministério não tem obrigação nenhuma de recebê-lo como presbítero, não. Nem como diácono. São cargos para a igreja local. Então, na nossa igreja existe o cargo de presbítero. Mas na Bíblia, o presbítero é o pastor da igreja. O presbítero é o pastor da igreja. Então, alguma coisa, na minha igreja, se existe erro, eu posso dizer, é a minha igreja. Agora, você não pode criticar a minha igreja, é a minha família. E eu não posso criticar a sua igreja, a sua família. Na minha igreja, se a pessoa conhece a palavra de Deus, entende que na Bíblia você não vai encontrar o presbítero como auxiliar do pastor, como não encontra. Se ele entender que na Bíblia não existe presbítero como auxiliar do pastor, e se ele for convidado pelo pastor para ser presbítero, ele poderá dizer, pastor, eu gostaria de não ser separado para o presbitério. Eu não encontro esse cargo na Bíblia. Agora, se ele aceitou ser consagrado, ele terá que exercer a função do presbítero. Na nossa igreja, presbítero é auxiliar do pastor. Muita coisa que o pastor pode fazer, ele não pode fazer. O presbítero não pode celebrar batismo e outras coisas, casamento, a não ser com autorização do seu pastor. Então, ancião, presbítero e bispo é o assunto do texto 1, e no texto 2 nós estamos tratando aqui então de os anciãos prestigiados por Moisés, e ainda no texto 1, pastor, e ele mesmo deu uns para apóstolos, capítulo 4, verso 11 de Efésios, que está no seu livro, e ele deu uns para pastores. Aqui a palavra pastor deriva da palavra grega poimen, que significa apacentador. Poimen significa apacentador, sustentador, aquele que conduz o rebanho, Presbítero, como sendo um cargo inferior. Página 233 do seu livro. Algumas denominações evangélicas criaram, para servir nas igrejas locais, o cargo de presbítero, colocando entre o diácono e o pastor. Agora, biblicamente, nós não encontramos isto. Biblicamente, nós encontramos diáconos e pastor. O pastor sendo conhecido como ancião, bispo ou presbítero. Na sua igreja, da maneira que você aprendeu, você vai ficar na orientação do seu pastor. Aqui no nosso livro escrito para a nossa igreja, alguma coisa pode chocar com aquilo que você tem na sua igreja. Mas a nossa orientação é esta. Você tem que seguir o ensino do pastor da igreja onde você está. Tem crente que está numa igreja, não concorda com aquilo que está ensinando o pastor e
Parte para a contestação. Ovelha tem que ser conduzida. E para conduzi-la, existe um pastor. Então, não vamos aqui nos aprofundar na expressão presbítero. Vamos para o texto 3. O diácono. O diácono. Texto 3. Quanto ao diácono e suas funções, ao que parece, não houve qualquer distorção no que se refere às suas funções. O que está escrito em Atos 6 e 1, 1 a 6, bem como em 1 Timóteo 3, 8 a 13, nada mudou. Nada mudou. Em Atos 6, 1 a 6, aqueles que foram escolhidos não receberam a denominação de diáconos, a qual foi depois atribuída por Paulo. Foi Paulo que deu esta denominação, e agora já no ano 62. Então, ao serem separados na igreja primitiva, eles não receberam o nome de diácono. Essa denominação foi atribuída por Paulo cerca de 30 anos depois. No contexto, e Paulo, considerando-se o trabalho para o qual o diácono foi escolhido, no grego é diáconos. No grego é diáconos, significa servente. Diácono significa servente, com o significado de servente. No contexto de Atos 6, 1 a 4, diácono é aquele encarregado de servir as mesas, quer dando alimento, quer fornecendo víveres. O motivo da instituição dos diáconos. Atos 6 e 1, transcrito no seu livro. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. Porém, muitos não sabem que na igreja de Jerusalém não havia nenhum crente grego. Na igreja de Jerusalém não havia nenhum crente grego. Só havia judeus. Então, como entender esta expressão? Viúvas dos gregos, porque as suas viúvas, as viúvas dos gregos, eram desprezadas no ministério cotidiano. Quando faziam a distribuição dos alimentos, priorizavam as viúvas dos judeus. Atendia primeiro, e talvez até distribuísse uma quantia maior. Deixava para o final a chamada viúva dos gregos. Mas não havia grego na igreja. Então, quando nós falamos em gregos, nós estamos falando de judeus que nasceram fora de Israel. O judeu pode nascer em qualquer país do mundo. Ele tem duas cidadanias. Ele nunca abre mão da cidadania de Israel. Ele é israelita, ele é judeu em qualquer parte do mundo. Então, essas viúvas dos gregos, eram as viúvas dos judeus gregos que vieram de nascer em outros países e agora estavam em Israel. Então, eles eram chamados de judeus gregos. Essas viúvas também, hebreias, estavam sendo discriminadas. Então, este assunto foi levado ao conhecimento dos apóstolos. Os apóstolos não sabiam do que estava acontecendo. Nem sempre o seu pastor sabe do que está acontecendo no meio do povo. Quando acontece alguma coisa
é preciso levar ao conhecimento do pastor. Aqui em Jerusalém fizeram isto. Levaram ao conhecimento dos apóstolos o que estava acontecendo. O pastor precisa ser informado. Quando houve problema na igreja de Corinto, os da família de Cloé atravessaram o mar. Corinto está na Europa, Paulo estava em Éfeso, e Éfeso está na Ásia. Atravessaram o mar para levar a Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Sabendo de alguma coisa anormal que está acontecendo no meio do povo, a obrigação minha e sua é levar ao conhecimento do seu pastor. Se ele não tomar nenhuma medida, o problema é dele, a responsabilidade é dele. Mas ele tem autoridade para isto, para intervir, para resolver o problema. Aconteceu aqui em Jerusalém, aconteceu na igreja de Corinto, pode acontecer na sua igreja. Apenas um detalhe: quem levar ao conhecimento do pastor, não pode pedir segredo. Se disser, pastor, eu vou contar para o senhor o que está acontecendo, mas, por favor, não diga que foi eu. Um pastor sério não vai ouvir você, não. Um pastor sério não vai ouvir. Isto está cheirando mais a fofoca. Então, quem leva precisa dizer, pastor, eu estou à sua disposição para confirmar se for necessário. Aí o pastor tem condição de agir. Abrimos aqui um parêntese. Acredito que, por ter sido oportuno. Então, o motivo da instituição dos diáconos foi esse, a providência dos apóstolos. Os apóstolos não estavam alienados ou indiferentes acerca dos acontecimentos da igreja. Os apóstolos, de acordo com o que está escrito em Provérbios 27 e 23, o pastor, na época os apóstolos, hoje os pastores, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Provérbios 27 e 23. O pastor precisa estar informado do que está acontecendo no seio da igreja. A decisão, então, foi esta. A orientação de Deus: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. 7 varões de boa reputação. As qualidades exigidas para o cargo. Então, nós temos aqui na sequência. Primeiro, boa reputação. Mas o que seria boa reputação? Reputação significa, esta boa reputação tem que ser comprovada no aspecto positivo e negativo. Boa reputação fala do caráter do homem. Um homem de boa reputação é um homem de bom caráter. O caráter é aquilo que nós somos. Abraham Lincoln disse o seguinte: o caráter é como uma árvore e a reputação como a sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela. A árvore é a coisa real. Então, um homem de bom caráter, isso tem que repercutir nas suas ações. Um homem de bom caráter, um homem de boa reputação, isso tem que ser visto através daquilo que ele faz. Então, esta boa reputação, nesse sentido, o candidato ao diaconato não poderia, bem como ainda não pode, ter se envolvido em escândalo que lançasse qualquer reflexo sobre a moralidade ou honestidade. Um homem de bem. Um homem de bem. O caráter é refletido aqui como sal. Vós sois o sal. Sal fala do caráter. Luz fala do testemunho. Então, vós sois o sal da terra. E o sal só serve para uma coisa:
Se ele não tiver condições de ser usado como sal, ele não serve para mais nada. Então, o diácono, primeira condição, boa reputação, um nome limpo, um nome respeitado, dentro e fora da igreja. Deveria ser também, ainda deve ser, um homem de interesse comunitário. A palavra reputação dá-nos a entender que teria que ser uma pessoa testada. Uma pessoa testada. Segundo o seu sentido original, entende que dele tivesse sido dado bom testemunho. Dele tivesse sido dado bom testemunho. Um pastor sério jamais vai separar para um diaconato. Um homem sobre o qual todos não possam dar um bom testemunho. Esse homem tem que ter uma ficha limpa. Esse homem tem que ser um homem que anda na rua de cabeça erguida. Esse homem cumpre os seus compromissos. A sua palavra é sim, ou a sua palavra é não. Segunda característica, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Mas o trabalho dele é material. O trabalho dele é material. Então, ser cheio do Espírito Santo não é somente para aquele que está no púlpito. É para aquele também separado para servir. Ser cheio do Espírito Santo não é uma condição apenas para quem deseja curar paralíticos e leprosos, expulsar demônios e pregar a palavra de Deus, mas também para cuidar das coisas materiais na casa de Deus. Se você é um homem íntegro, honrado, se você é um homem de bom caráter, você preenche a primeira condição. Se você já é um homem cheio do Espírito Santo, você preenche a segunda condição. Mas ainda falta uma. Ser cheio de sabedoria. Ser cheio de sabedoria. Certamente que não é a sabedoria adquirida nas escolas seculares. Não é aquela referida por Tiago. Se alguém tem falta, é esta sabedoria espiritual. É a sabedoria espiritual. Esta não se adquire nas escolas seculares. Esta não se adquire nas universidades. Segundo Tiago 1:5, se alguém tem falta de sabedoria, se você deseja o diaconato, e se você sente que tem falta de sabedoria, aqui está a orientação de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. A sabedoria do diácono, embora vinda do céu, como também terá que ser prática e objetiva, deverá ainda ter um aspecto espiritual, fazendo com que ele possa olhar para o seu semelhante, com espírito de amor, de ternura, de bondade, sempre considerando o seu destino espiritual e eterno, visando o avanço e o desenvolvimento espiritual das pessoas. Diácono, um cargo honroso. Biblicamente, o diácono não é o primeiro degrau para a subida ao ministério. Um diácono, a Bíblia diz que servindo bem poderá alcançar posições maiores. Filipe alcançou. Filipe, como diácono, ele aparece depois como evangelista. Mas isso não é uma regra geral. Não é uma regra geral. É possível servir como diácono durante toda a vida. Pelo menos, biblicamente, não há essa escada. Respeitamos aqueles que pensam diferente. Hoje, em muitas igrejas, antes do diácono, tem um cooperador. O cooperador é o auxiliar do diácono.
Depois o cooperador pode ser consagrado a diácono, e assim há uma sucessão. Porém, respeitamos aqui a maneira em que cada denominação se comporta. O texto 4, igrejas locais, outros serviços auxiliares. Igrejas locais, outros serviços auxiliares. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Temos aqui um exemplo de um modelo de um culto. Temos aqui um modelo de exemplo de um culto, ou de uma reunião na igreja primitiva, desta feita em Corinto. Percebe-se que a vida da igreja primava pela simplicidade e pela espiritualidade. A vida da igreja primava pela simplicidade e pela espiritualidade. Pelas informações que nos chegaram através da história da igreja, o povo e os cultos eram descomplicados. Sobre os cristãos, diz a história, eram modestos e simples no vestir, eram rigidamente morais em sua conduta e se negavam a assistir aos jogos e às festividades. Eram bondosos com todos, que tinham problemas e cuidavam dos enfermos em caso de epidemia. Sobre a vida das igrejas, temos que elas eram autônomas, com governo próprio, que decidiam seus negócios e resolviam seus problemas. Os cristãos afirmavam que pertenciam à Igreja Universal. E todos eram um em Cristo. Eles pertenciam à Igreja Universal e todos eram um em Cristo. Não havia nomes de denominações. A igreja era uma só. Vamos considerar aqui cada igreja era formada por pequenos grupos de crentes oriundos das mais diferentes classes sociais. Cada igreja era formada por pequenos grupos oriundos das mais diferentes classes sociais. Quanto às suas reuniões ou os cultos, Paulo nos informa que, quando vos ajuntais, 1 Coríntios 14, 26, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então vamos considerar aqui alguns itens. Primeiro, o povo se reunia para cultuar, orar e aprender. O povo se reunia para cultuar, orar e aprender. Não havia, como hoje, uma multiplicidade de departamentos. Não havia, como hoje, uma multiplicidade de comportamento. O crescimento da igreja acabou exigindo que isto acontecesse. Aos obreiros que prestam serviço em diferentes departamentos, aos obreiros que prestam serviço nos diversos departamentos. É preciso saber que os departamentos são muitos. A igreja é uma, e a igreja tem uma cabeça. Efésios 2, 5 e 23. Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do mundo. Perceba que a Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Cabeça fala de governo. Cabeça fala de governo. Não se diz que ele é uma das, mas ele é a. Ele é a. Artigo definido singular. Cristo é a cabeça da igreja. Da mesma forma, numa igreja local, só pode haver um governo. Na igreja local só pode haver um governo. E este governo
É exercício pelo representante de Cristo, que é o pastor. Igreja. Então vamos considerar o item 2. Todos os cargos da igreja. Todos os cargos. Uma igreja grande. Ela está estruturada em muitos cargos, muitos departamentos. Mas todos os cargos da igreja pertencem ao pastor da igreja. O pastor é o pastor de toda a igreja. Ainda que nela exista dezenas de departamentos, o pastor é um só. Ele é o pastor da igreja. Ele é o pastor de todos e de cada um deles. Como ele não pode pessoalmente estar presente e coordenar todas as atividades da igreja, então ele delega poderes aos obreiros auxiliares que ele quiser escolher. Ele, o pastor, não é onipresente. Ele não pode estar presente em todos os departamentos. Então, ele delega poderes para os dirigentes dos departamentos. Agora, é preciso entender que o governo da igreja não é democrático. O governo da igreja não é democrático. Nunca foi. O governo da igreja não é democrático. Há quem não entenda isto. Democracia vem lá da velha Grécia. Platão foi o idealizador. Na República de Platão, ele coloca os pilares da democracia. Platão viveu entre os anos 427 e 347. E para Platão, demo é povo, crácia é governo. Democrácia, governo do povo. Governo do povo. O poder emana do povo. O poder emana do povo. Mas a igreja é um reino. A igreja é um reino. Num reino é governado por um rei. O governo da igreja sempre foi, continua sendo e será teocrático. É uma teocrácia. Teo, Deus. Crácia, governo. O governo da igreja é teocrático. A igreja está sob o comando de um rei. E este rei chama-se Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Tem muita gente que não sabe disto. Tem muito superintendente de escola dominical que pensa que a escola dominical é dele. Ele pode colocar, ele pode tirar quem ele quiser. O pastor não pode intervir na escola. Não. Se você estiver ensinando uma classe de escola dominical, já aconteceu isso comigo muitas vezes, você está ensinando uma classe. De repente o pastor da igreja chega, entrou. E imediatamente eu passo a direção para ele. Ele é o pastor da igreja, ele é o pastor da escola. Eu estou ali comissionado por ele, mas o pastor é ele. Então, se ele entrou na classe, o pastor é ele. Eu sempre fiz isso, passo para o pastor. E normalmente o pastor permite que eu continue ensinando. Com permissão dele, tudo bem. Mas tem muita gente que pensa, o maestro do coral pensa que o coral é dele. O maestro da orquestra pensa que a orquestra é dele. Aqui quem manda sou eu. Não. Aqui quem manda é Deus através da autoridade do pastor. O pastor pode tirar o maestro no momento que ele entender por bem. E não precisa dar explicação. Não precisa dar explicação. Quando tira, se o pastor quiser dar uma explicação, se ele quiser, ele dá. Se ele não quiser. Quando o presidente da República exonera o ministro, ele não tem que dar explicação. Quando o secretário, o governador exonera o secretário, ele não precisa explicar, o cargo é dele. Quando o prefeito exonera o secretário, não precisa explicar, o cargo é dele. Ele coloca e ele tira. Ele não precisa dar explicação. Então, isto se faz necessário, porque há muita gente na igreja que pensa diferente. A irmã do círculo de oração pensa que o círculo de oração é dela.
E se o pastor quiser trocar, a irmã já quer até mudar de igreja. O pastor do circo de oração é o pastor da igreja. O pastor da escola dominical é o pastor da igreja. O pastor da orquestra é o pastor da igreja. O pastor do conjunto é o pastor da igreja. O pastor da mocidade é o pastor da igreja. Igreja não pode ter dois governos. Esse homem foi comissionado pelo rei. Esse homem foi comissionado pelo rei. Ele está agindo em nome do rei. Então, Apocalipse 19, versículo 16, está escrito aqui o seguinte: quando o Senhor Jesus vier na segunda etapa da sua segunda vinda, está escrito aqui, e na veste e na sua coxa tem escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja pertence a Ele. A igreja não é um Estado democrático. A igreja não pode ser tratada como Luís XVI pensou na França. Luís XVI, em 1793, Luís XVI, absolutista, dizia: L'État, c'est moi. L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Mas o povo não pensou assim, irmão. E o povo, pela autoridade do povo, sua cabeça foi cortada. Ele foi guilhotinado. Porque ele confundia com o Estado. O Estado sou eu. Não. Ele era o agente instituído por Deus para governar aquele Estado. Todos os governantes, o presidente da República está ali porque Deus o colocou ali. O poder que ele exerce vem de Deus. Jesus reconheceu isso na pessoa de Pilatos. Pilatos era rei. Pilatos pensava que o poder dele vinha de César. E ele disse a Jesus: não sabe que eu tenho poder para te soltar e também para te matar? Jesus não disse que ele não tinha. Jesus reconheceu o poder que ele tinha. Porém, Jesus disse: nenhum poder teria, se do céu não te fosse dado. Salmo 62. Davi era um rei. Davi conhecia o que estava falando. E ele vai dizer aqui no Salmo 62, último versículo, penúltimo versículo, 11. Na faculdade de Direito, eu estudei uma matéria chamada Teoria Geral do Estado. Ali nós eu pude entender bem o significado do direito. E o que confere o direito ao governante? Seja rei, presidente, governador, prefeito, pastor. Se não tiver o poder, ele não pode dar ordens. Mas a Bíblia disse: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Assim, o pastor comissionado, o poder que ele exerce veio de Deus. Ele é o representante de Jesus na igreja. A igreja não é um Estado democrático. A igreja é um reino espiritual. Ela tem um rei. E esse rei comissiona os seus governantes. Então, a igreja não é uma democracia. Primeiro, o povo se reunia para cultuar e aprender. E para isto, a igreja, crescendo, foi necessário criar diversos departamentos. Todos os cargos pertencem ao pastor da igreja. Terceiro, a igreja não é uma democracia. E quarto, Israel nunca teve um sistema democrático. Israel nunca teve um sistema democrático. Ainda hoje, Israel
O governo de Israel é um ministro, primeiro-ministro. Ele não é um presidente. Israel é um país que, sob o regime não é o regime democrático, é parlamentarista. É parlamentarista. O povo elege o parlamento escolhe o governante. Então, igreja é um reino. Igreja tem um rei. O rei é Jesus. Os obreiros são escolhidos por ele e recebem dele o poder. Os obreiros recebem dele o poder, porque todo o poder pertence a Deus. Estamos chegando ao término da nossa lição. Última lição, lição número 10 desta matéria. Na próxima aula, estaremos fazendo a prova geral, uma recapitulação das lições e a prova geral. Se você ainda não pegou o seu novo livro, Os Profetas Maiores, o livro está à sua disposição. Deste livro, teremos apenas mais uma aula. Na próxima aula, então, recapitulação e prova. Foi muito bom estar com você. Agora, na sequência, tenha um bom dia, na paz do Senhor. Amém.